Hoje você vai conhecer a história de um homem que passou por perdas, rejeições e chegou a viver em um trailer. Depois de anos de luta, conseguiu realizar o sonho de comprar sua própria casa. Mas o que deveria ser uma conquista virou um pesadelo. Seus pais, seu irmão e sua cunhada decidiram que aquela casa deveria ser deles. A invasão foi apenas o começo de uma batalha familiar sem limites. Se inscreva para mais histórias como essa. Meus pais disseram ao meu irmão que ele poderia ficar com a minha casa e que eu poderia simplesmente morar no trailer no quintal, porque sou solteiro e ele tem esposa e filhos. Sou Marcelo, tenho pouco mais de 30 anos e sempre fui tratado como filho de segunda categoria na minha família. Já meu irmão mais novo, Renato, de 29 anos, sempre foi o preferido. Ele já tem 4 filhos com a esposa, Camila, e desde cedo ficou claro que meus pais viam nele o filho ideal, enquanto eu era apenas o que sobrava. Camila e eu nunca nos demos bem. Ela adora se sentir superior, faz provocações constantes, e quando alguém reage, assume um ar dramático, começa a chorar e consegue arrancar simpatia de qualquer pessoa. É o tipo de pessoa que manipula todos ao redor com lágrimas. Meus pais e Renato a defendem cegamente, ignorando completamente o caráter dela. Apesar de ter um diploma universitário, Camila se recusa a trabalhar. Vive como se tudo fosse obrigação do Renato, e minha mãe ainda ajuda a cuidar das crianças todos os dias. Assim, eles não têm condições de morar em outro lugar que não seja a casa dos meus pais, uma casa antiga de 3 quartos que já não comporta tantas pessoas. A diferença de tratamento entre mim e Renato sempre foi clara. Quando crianças, eu era punido severamente por qualquer reação às provocações dele. Enquanto isso, ele sempre recebia a maior parte de tudo, presentes, atenção, carinho. Se não fosse a interferência de outros parentes, que chamavam a atenção dos meus pais, nada teria sido dividido de forma justa. Quando completei 18 anos e saí de casa, meus pais comemoraram como se fosse um alívio, já que não precisariam mais me sustentar. Eu ainda não tinha terminado o ensino médio, mas preferi dormir em sofás de amigos a continuar vivendo sob aquele teto. A relação ficou cada vez mais distante. Eles sequer apareceram na minha formatura. A partir dali, só nos víamos em feriados, e mesmo assim, apenas por obrigação. Então veio a pandemia de 2020. Perdi meu emprego, meu colega de quarto também ficou sem trabalho e não conseguimos manter o aluguel do apartamento. Para sobreviver, tive que vender quase tudo e morar em um trailer que comprei barato, adaptando minha vida para aquela nova realidade. Pensei que poderia estacionar no quintal dos meus pais, mas eles me disseram que só aceitariam se eu pagasse quase o valor de um aluguel de apartamento. Eu estava desempregado, tentando viver do seguro-desemprego, e aquilo era inviável. Chamaram meu trailer de coisa feia e mandaram que eu fosse embora. Renato e Camila, é claro, acharam graça e me apontaram, riram de mim e me chamaram de mendigo. Foi assim que passei meses vivendo de forma nômade, procurando onde estacionar meu trailer, dependendo de banheiros públicos e tentando manter meu telefone e meu laptop funcionando, até que finalmente consegui um novo emprego em uma cidade vizinha. O dono da empresa me deu permissão para deixar meu trailer no estacionamento dos fundos, e até me deixava ligar na rede elétrica do prédio em troca de alguns favores. Trabalhei duro, aceitei todos os turnos disponíveis e depois de muito esforço, fui promovido. Com um novo salário, decidi que era hora de conquistar algo maior. Comprei uma casa pré-fabricada de 3 quartos, a poucos quilômetros do trabalho. Usei todas as minhas economias como entrada, financiei o restante. Pela primeira vez em anos, tive um lar de verdade. Coloquei meu trailer no quintal como uma espécie de anexo, caso precisasse dele no futuro. Foi então que cometi o erro de publicar a conquista no meu perfil do Facebook. Algumas semanas depois, meus pais, Renato e Camila, apareceram sem aviso. Entraram na casa sem pedir licença, mexeram nas minhas coisas e começaram a dar indiretas de que aquela casa era grande demais para alguém solteiro como eu. Renato chegou a sugerir, em tom de autoridade, que ele e a família se mudassem para casa, enquanto eu poderia muito bem viver no trailer no quintal. E foi aí que tudo começou a sair do controle. Quando Renato me chamou para conversar na varanda, percebi que havia um plano armado. Ele disse com a maior cara de pau que a casa era grande demais para mim sozinho e que, já que Camila estava grávida novamente, fazia sentido que eles se mudassem. Segundo ele, eu poderia viver tranquilamente no trailer, afinal já tinha experiência nisso. De início achei que fosse brincadeira, mas logo percebi que não. Ele falava a sério, como se fosse algo já decidido. E para piorar, não mencionou nada sobre pagar aluguel. Na cabeça dele, bastava eu aceitar e pronto. Expliquei, tentando manter a calma, que comprei aquela casa com o meu esforço. Trabalhei duro, fiz economias, vivi no aperto para conquistar aquilo. Não iria simplesmente entregar porque ele achava justo, mas Renato perdeu o controle. Gritou que eu não tinha esposa nem filhos, que não precisava de todo aquele espaço e que era obrigação minha ajudar a família. Camila entrou na conversa
conversa, teatral como sempre. Disse que eu estava sendo cruel por não pensar nos sobrinhos, e ainda tentou me agredir fisicamente, me arranhando no rosto. Só não fez pior porque Renato assegurou. Felizmente, eu já estava gravando tudo com o celular, e a câmera registrou o ataque. A confusão aumentou quando meus pais também começaram a pressionar. Minha mãe repetia sem parar: faça isso pelo Renato, ele precisa mais que você. Meu pai dizia que família é família, e que eu deveria ceder. Foi então que explodi. Chega, essa casa é minha, não de vocês. Eu comprei, eu pago, eu trabalho. Vocês não têm direito nenhum sobre ela. Eles ficaram surpresos, talvez porque poucas vezes eu havia me imposto daquela forma. Pedi que saíssem imediatamente antes que eu chamasse a polícia. Camila, chorando alto e encenando para todos, saiu dizendo que eu era um monstro. 2 dias depois, como haviam prometido, meus pais apareceram novamente, dessa vez trazendo Renato junto. Bateram na porta sem parar, exigindo que eu reconsiderasse. Minha mãe fingia lágrimas e perguntava por que eu não podia simplesmente ajudar seu irmão. Olhei firme e respondi: porque vocês nunca me ajudaram em nada. Renato sempre foi o preferido, sempre teve tudo, e eu só tive desprezo. Agora que finalmente conquistei algo, vocês querem tirar de mim, pois não vão conseguir. Eles saíram derrotados, mas eu sabia que aquilo não estava terminado. Naquela mesma semana, numa sexta-feira à noite, voltei do trabalho e encontrei um caminhão de mudanças parado na minha garagem. Renato e Camila estavam descarregando móveis como se já fossem donos do lugar. O que vocês estão fazendo aqui? Gritei, furioso. Camila, com aquele sorriso de deboche, respondeu: aceite, Marcelo. Sua mãe disse que estava tudo bem. Esta casa é nossa agora. Corri para o carro e liguei imediatamente para a polícia. Camila bateu no vidro, implorando para que eu desligasse a chamada, chorando e dizendo: você não pode fazer isso com a gente. Mas eu não cedi. Quando os policiais chegaram, ficou claro o tamanho da fraude. Renato havia trocado a fechadura da minha porta e, para completar, apareceu com um contrato de aluguel falsificado, com uma assinatura que mal lembrava a minha. Mostrei minha identidade com o endereço atual, a fechadura arrombada e as gravações da briga anterior. Foi constrangedor para eles. Camila rasgou os papéis falsos chorando, e Renato não teve como sustentar a mentira. A polícia os obrigou a tirar as coisas do caminhão e sair da casa. Naquele momento, deixei claro para todos: se tentarem algo assim de novo, processo vocês por invasão, fraude e agressão. E pela primeira vez, vi medo nos olhos do Renato. Depois da tentativa fracassada de Renato e Camila tomarem minha casa, achei que teria um pouco de paz, mas não demorou muito para perceber que a guerra estava só começando. 2 dias depois do episódio com a polícia, meus pais voltaram acompanhados de Renato. Tocaram a campainha sem parar, bateram na porta com força, exigindo que eu reconsiderasse. Dessa vez, eu já tinha instalado correntes de segurança na porta e estava preparado. Marcelo, pense nas crianças. E minha mãe dizia, com a voz mais doce e falsa que já ouvi: Camila está grávida de novo, eles precisam de espaço. Você é solteiro, não precisa dessa casa inteira. Olhei firme e respondi: eu não devo nada a vocês. Se estão preocupados, que deem a própria casa para o Renato. A minha, ninguém tira. Meu pai bufou de raiva, mas ficou em silêncio. Renato tentava me encarar, mas evitava discutir demais porque eu estava com o celular gravando. No fim, foram embora sem conseguir nada. 1 mês depois, numa sexta-feira à noite, cheguei do trabalho e encontrei novamente a cena absurda, em um caminhão de mudanças na minha garagem e a minivan da família estacionada. Renato e Camila já estavam dentro da casa, como se fossem os novos donos. Eu já disse que essa casa não é de vocês. Gritei. Camila sorriu com deboche. Sua mãe disse que podíamos ficar. Então aceite, Marcelo. É para o bem da família. Foi a gota d'água. Liguei para a polícia mais uma vez. Enquanto eu falava com a atendente, Camila bateu no vidro do meu carro, chorando e dizendo: por favor, não faça isso com a gente. Mas a cena não me comoveu. Quando os policiais chegaram, ficou claro o absurdo, e a fechadura da porta havia sido trocada, e a antiga estava jogada no quintal, junto com uma furadeira usada no arrombamento. Renato, ainda mais ousado, apresentou outro contrato falsificado, mas era tão mal feito que chegava a ser ridículo, e a assinatura não se parecia em nada com a minha. Os policiais deram risada e repreenderam os dois. Eu, então, disse em voz alta: isso é fraude. Vocês podem ir presos por isso. Foi a primeira vez que vi Renato empalidecer. Camila rasgou os papéis falsos em pedaços, tentando transformar em drama, mas um policial ordenou que ela recolhesse tudo do chão. As crianças choravam. Camila fazia escândalo, e Renato gritava que eu era egoísta demais para compartilhar. Eu ri e respondi: compartilhar é diferente de roubar, Renato, e vocês estão tentando roubar. Diante da pressão, foram obrigados a retirar tudo e ir embora. Mas mesmo com a humilhação, percebi nos
nos olhos deles que ainda não tinham desistido. 2 dias depois, publiquei toda a história nas redes sociais, com vídeos e provas. A repercussão foi imediata, a família inteira ficou sabendo, e a maioria tomou meu lado. Pela primeira vez, meus pais e Renato não conseguiram manipular a narrativa. A partir dali, eles começaram a perder apoio. O que antes eram apenas fofocas de família se transformou em vergonha pública. Mas Camila, claro, não deixaria barato. A exposição que fiz nas redes sociais caiu como uma bomba. Meus pais ficaram furiosos. Renato tentou se passar por vítima e Camila iniciou uma verdadeira campanha contra mim, usando suas postagens cheias de drama para se fazer de coitada. 2 dias depois, começaram as mensagens anônimas no meu celular. Um número desconhecido me ligava e dizia coisas como: "Você é um irmão horrível, devia abrir mão da casa para um verdadeiro chefe de família." Bloqueei, mas a pessoa ligava de outro número, repetindo a mesma ladainha. Meus pais, mesmo depois de toda a vergonha, voltaram à minha porta. Bateram, gritaram, imploraram. Minha mãe fingia chorar, dizendo: "Marcelo, faça isso pelo Renato, ele merece mais do que você." Foi quando eu disse em alto e bom som: "Eu não amo o Renato como irmão, ele me tratou mal a vida toda. E vocês só alimentaram isso. Se querem um culpado, olhem no espelho." Eles ficaram em choque. Renato parecia prestes a explodir, mas os vizinhos começaram a se aproximar, curiosos com a gritaria, e ele se calou. Uma semana depois, numa noite de sexta-feira, voltei do trabalho e encontrei outra cena absurda. Renato e Camila haviam contratado novamente um caminhão de mudanças e estavam descarregando coisas na minha garagem. "Vocês enlouqueceram?" perguntei, incrédulo. Camila, com o ar presunçoso de sempre, respondeu: "Você gostando ou não, essa casa agora é nossa." Entrei no carro e liguei para a polícia na hora. Camila começou a bater no vidro, implorando, chorando, tentando me convencer a desligar. Mas a ligação já tinha sido registrada. Quando os policiais chegaram, a situação ficou ainda mais clara, e a fechadura tinha sido arrombada outra vez, e no quintal estava a prova do crime, a antiga fechadura destruída e a broca usada no serviço. Renato tentou alegar que tínhamos um contrato de aluguel. Mostrou um papel mal impresso, com uma assinatura falsificada. Os policiais apenas balançaram a cabeça, cansados daquela novela. "Isso é crime", eu disse, encarando os dois. "Vocês estão cometendo fraude e invasão de propriedade." Camila rasgou o papel em pedaços, chorando como se fosse vítima. Mas até os policiais já estavam impacientes com a encenação. As crianças, coitadas, choravam alto, enquanto Renato gritava que eu era egoísta e que estava destruindo a família. Eu, rindo de nervoso, respondi: "Eu não destruí nada. Quem destruiu foi você, Renato. Quando decidiu que tinha direito a algo que não conquistou, foram obrigados a tirar as coisas do caminhão e sair." A polícia ficou até o fim, garantindo que não houvesse mais confusão. Quando a notícia se espalhou na família, a vergonha foi devastadora para eles. Até antigos defensores de Renato e Camila passaram a se calar ou mudar de lado. A farsa tinha sido desmontada diante de todos. E mesmo assim, Camila não desistiu. Após a humilhação diante da polícia e da família, Camila parecia cada vez mais desesperada. Começou a fazer postagens nas redes sociais cheias de indiretas, sempre se colocando como vítima. Escrevia coisas como: "É injusto ter 4 filhos e não ter uma casa só nossa", ou "Alguns homens só pensam em si mesmos, esquecendo da família." Era óbvio que eram recados para mim, e todos sabiam. Aos poucos, a família inteira começou a se cansar do drama. Minhas tias, que antes até simpatizavam com ela, passaram a criticar sua postura. Até meus avós maternos, que sempre foram neutros, disseram aos meus pais: "O problema é vocês, que criaram esse monstro de egoísmo." No Natal daquele ano, decidi organizar uma festa na minha casa e convidei metade da família. Todos apareceram, mesmo aqueles que moravam a horas de distância. Foi uma noite maravilhosa, e música, risadas, abraços. Pela primeira vez em muito tempo, me senti acolhido. Mas a paz não durou. 2 horas após o início da festa, quem entrou pela porta sem ser convidado? Meus pais, Renato e Camila. A música parou. O clima congelou. Meu tio Jorge, irmão da minha mãe, levantou-se e gritou: "Vocês não têm vergonha? Depois de tudo que fizeram, ainda vêm aqui tentar bancar os inocentes?" Meus avós maternos intervieram também. Disseram que estavam envergonhados e que, se meus pais quisessem se reconciliar comigo, seria preciso muito mais do que aparições teatrais. Camila, como sempre, começou a chorar. Sentou-se numa cadeira e fez um escândalo. "Não é justo. Eu tenho 4 filhos e preciso de espaço. Marcelo é solteiro. Não precisa dessa casa." Respirei fundo, mas não aguentei ficar calado. "Você não é uma boa mãe, Camila. Passa o dia inteiro bebendo, mexendo no celular, enquanto minha mãe cria seus filhos. Quer espaço? Trabalhe. Use o diploma que você tem e conquiste o seu próprio lar." As pessoas ficaram
ficaram em choque com a dureza das minhas palavras, mas ninguém me desmentiu. Até as crianças de Renato começaram a chorar, repetindo que a mãe dizia que eu era o culpado por não deixá-los morar ali. Renato tentou defender a esposa, mas foi calado pelos próprios parentes. Aquela noite virou quase uma intervenção contra eles. No fim, foram embora derrotados, debaixo de olhares de reprovação. A festa continuou, e mesmo que o clima tivesse ficado pesado por um tempo, foi ali que percebi que a reputação deles estava arruinada. A partir daquele momento, a família deixou de acreditar nas encenações de Camila, e ela, cada vez mais isolada, começou a perder o controle. Meses depois da confusão no Natal, a vida de Camila começou a ruir de vez. Boatos surgiram de que ela estava traindo Renato. No começo, ninguém acreditou. Renato sempre parecia completamente dominado por ela, e imaginar que ele reagiria parecia impossível. Mas, para a surpresa de todos, ele abriu os olhos. Renato fez exames de DNA nos filhos. 3 eram dele, mas o mais novo, o bebê, não. A diferença era gritante. Todos na família têm cabelo escuro e liso, mas o bebê tinha fios claros e cacheados. Quando o resultado confirmou a traição, Renato desmoronou. Confrontada diante de meus pais, Camila tentou de tudo e chorou, negou, inventou desculpas. Mas Renato já tinha reunido provas, extratos bancários, mensagens de celular, registros de chamadas e até fotos. O caso estava escancarado. A discussão foi tão intensa que terminou em violência. Camila arranhou Renato e meu pai, e até acertou o filho mais velho, deixando com um olho roxo. Minha mãe, desesperada, chamou a polícia, e Camila foi presa por agressão. 2 dias depois, já em liberdade provisória, ela apareceu na minha casa. Estava transtornada, os olhos vermelhos e um tom de voz que revelava desespero. Começou a gritar: "Tudo isso é culpa sua, Marcelo. Se você tivesse cedido a casa, minha família ainda estaria unida." Ela tentou me empurrar, cobriu minha boca com a mão e parecia prestes a me arranhar novamente. A sorte dela foi que eu já havia instalado câmeras. A gravação mostrou cada detalhe. "Se encostar em mim mais uma vez, vou direto à polícia", e eu disse, gelado. Camila entrou em pânico, recuou e saiu dirigindo em alta velocidade. No mesmo dia, registrei um boletim contra ela e pedi uma ordem de restrição. Foi facilmente concedida, já que as provas de agressão eram claras. O divórcio veio em seguida. Renato, com apoio de um advogado experiente, conseguiu afastá-la legalmente. O juiz foi implacável, com todas as evidências. Não havia espaço para manipulação. Camila perdeu a guarda total, ficou apenas com visitas limitadas, e ainda saiu com dívidas no nome. Foi o golpe final na imagem dela. A mulher que se achava intocável agora estava sozinha, rejeitada até pelos próprios pais, que não queriam bancar suas irresponsabilidades. Enquanto isso, Renato, quebrado e arrasado, começou a mudar. Pela primeira vez em muitos anos, parecia reconhecer os erros e o quanto havia sido manipulado. E eu, que sempre fui o irmão desprezado, passei a ser o apoio que ele nunca imaginou precisar. O divórcio de Renato e Camila foi rápido e devastador para ela. No tribunal, Camila tentou se fazer de vítima, levou até o amante como testemunha. O homem dizia que assumiria o bebê, mas pedia a pensão de Renato. O juiz não caiu na encenação, e chamou o sujeito de hipócrita e encerrou qualquer tentativa de golpe. No fim, Camila saiu apenas com a guarda parcial dos filhos, sem pensão para si. Perdeu o título de esposa sustentada e teve que ir morar com os pais, que a obrigaram a trabalhar no pequeno negócio da família. Humilhada, ela mal fazia questão de ver as crianças. Renato, embora arrasado, parecia finalmente livre. Pela primeira vez em anos, admitiu seus erros e reconheceu o quanto tinha sido injusto comigo. Um dia, bêbado e com o rosto ainda marcado pelos arranhões da briga, apareceu na minha casa com uma garrafa de uísque. Sentamos no meu trailer e ele chorou como uma criança, dizendo que foi um idiota a vida toda. Naquele momento, vi meu irmão não como inimigo, mas como alguém despedaçado. Ainda não éramos amigos, mas o muro de rancor começou a rachar. Com o tempo, Renato pediu para usar meu trailer no quintal dos meus pais, para que o filho mais velho pudesse ter um quarto só dele. Aceitei, e não por Renato, mas pelos meus sobrinhos, que não tinham culpa de nada. Eles passaram a me visitar com frequência, e finalmente comecei a viver a experiência de ser tio de verdade. Meus pais, por sua vez, também mudaram. A vergonha pública e as broncas da família os obrigaram a refletir. Até começaram a frequentar a igreja e fazer terapia. Não que isso apague o passado, mas pela primeira vez houve sinais de arrependimento. Camila, por outro lado, afundou. Tentou manter uma imagem online, mas todos sabiam a verdade. Chegou a ser presa por dirigir bêbada no ano novo. A mulher que me chamava de fracassado agora não passava de uma piada amarga. Hoje, minha casa continua sendo minha. Meus sobrinhos me tratam com carinho. Renato está tentando se reerguer. E meus pais aprenderam que eu não sou mais aquele filho submisso. Quanto a Camila, ela desapareceu da nossa
nossa vida e ninguém sente falta. Em encerramento, essa foi a história de como uma família tentou roubar a conquista de um homem, mas acabou se destruindo por dentro. Marcelo resistiu, enfrentou ameaças, agressões e fraudes, mas manteve o que era dele por direito. E no fim, até o irmão que o desprezou acabou reconhecendo seus erros. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal para mais relatos emocionantes e surpreendentes como esse.